frouxo, no dia da sua angústia, as suas forças serão pequenas. Provérbios, capítulo de número 10, se alguém falar. Presta atenção, concluindo. Quando Pedro passa algumas fases, a Bíblia nos afirma que Jesus morre. Ao terceiro dia, como foi mencionado nas palavras sábias do nosso amado irmão, que recebeu a oportunidade, ao terceiro dia, Jesus ressuscita. Quando ele parece a Maria Madalena, a Bíblia nos afirma que ele manda ela dar uma notícia a quem? Vai lá e avisa Pedro. Mas o Senhor te conhece por dentro e por fora e te valoriza mesmo assim. Vai lá e chama Pedro, ele não é aquele que me negou. Vai lá e chama ele. A Bíblia nos afirma que quando Pedro disse o que é, vai lá Pedro. Pedro chega e o Senhor se revela a ele. A Bíblia nos dá a entender que passa aquele episódio. Pedro já não era mais o mesmo, porque no capítulo de número 2 de Atos Apóstolos, versículo 44 em diante, a Bíblia nos dá a entender que Pedro estava quietinho em meio à multidão. Ele via várias pessoas comentar Joel, capítulo de número 2. A Bíblia nos afirma que quando ele comentava Joel, capítulo 2, Joel, capítulo 3, ele para, entra aquele homem que passou por fases e amadureceu. Ele disse: ei, para aí, o que você está falando foi dito pelo profeta Joel. Começou a ministrar. Quando ele acaba de ministrar, quase 3.000 almas se rendem aos pés do Senhor. Deixa eu te falar uma coisa: as fases que você está atravessando é amadurecimento. Enquanto você chegar na posição que Deus quer, almas vão se render. Você não precisa pregar muito, você só vai falar o que Jesus fez na tua vida e as coisas vão começar a acontecer. Ali começa o ministério de Pedro, começa o chamado dele. A Bíblia nos vai entender que ele sai a fazer a vontade do Pai. Pois bem, só que quando ele sai no capítulo de número 9, havia um grupo de crentes santos que habitavam uma cidade chamada Lida. Provavelmente esses crentes foram evangelizados por Filipe. Escuta só, eram novos convertidos, jovens, moças, anciões, novos convertidos, mas cheios do Espírito de Deus. Só que a fama de Pedro corria. Quando Pedro chega na cidade, na aldeia, abrimos aqui os grupos de santos que gostam. Olha para ele e disse: Pedro, nós conhecemos a tua fama, nós sabemos do poder e a autoridade que o Senhor Jesus nos concede. Deixa eu te falar uma coisa, Pedro. Pedro, nós não oramos como o Senhor ora. Nós não temos toda a cura como o Senhor tem. Nós não temos ativo como o Senhor tem. Mas uma coisa eu tenho. Eu tenho coragem de levar o Senhor até uma pessoa que precisa. Quem disse que você não tem dom? Ah, pastor, eu não tenho dom de pregar. Mas você tem um dom de pegar na mão de alguém, fazer uma na igreja hoje, que lá Deus vai te curar. Vou na igreja hoje, que lá Deus vai mudar a tua história. Você pode fazer alguma coisa, Senhor, faz o que eu quero. Então Deus aplica essa ficação dos pés de Deus. Só que Pedro não conhecia Enéas. Enéas também não conhecia Pedro. Deixa eu colocar o tema dessa mensagem. E o tema é: duas atitudes para o milagre. O que eu disse? Duas atitudes para o milagre. Ela está muito fraca. O que eu disse? Então o milagre só pode acontecer onde houver atitude. Porque não adianta você ter fé se não tiver atitude. Qual foi a atitude, pastor? Escuta, a Bíblia nos dá a entender que Pedro não conhecia Enéas, ele não conhecia Pedro. E Enéas nem tinha ouvido falar de Pedro ainda. É um homem que vivia 8 anos dentro da tua casa. E aquele homem era cuidado pelos santos que habitavam ali. Davam banho dele, davam comida a ele, trocavam a roupa dele. Aquele homem não via o sol, aquele homem não saía da tua casa. Mas a Bíblia nos dá a entender que Pedro era um homem de ousadia.
A igreja do silêncio. Porque essa é a nossa postura. Qual é a postura, pastor? Primeiro julgar, para depois fazer o que tem que fazer. Pedro não disse isso, vou fazer prova com Deus, porque de repente pode ter implicado. Não, está passando um momento difícil porque errou. Não. Pedro não olhou isso. Quis nem saber disso. Onde ele está? Ali na casa dele. Vamos lá. Os dois não se conheciam. Por isso que eu falo. Duas atitudes para um milagre. A atitude tanto de Pedro e tanto de Enéas. Pedro atenta, olha para ele e diz: Enéas, Jesus Cristo lhe dá saúde. Levanta e anda agora. Ele não pensou duas vezes para levantar e andar. Na mesma hora ele levantou e andou. Deixa eu te falar uma coisa. Sabe por que muitas vezes não acontece milagre dentro da casa de Deus? Porque eu e você colocamos obstáculo. Colocamos obstáculo. É mesmo? Porque muito bem olhar para ele assim: quem é você? Eu não te conheço. Mas não. Ele queria o milagre. Ele almejava o milagre, mas quando ele recebeu a oportunidade, ele abraçou-a. Deixa eu te falar uma coisa. Seja sensível à voz de Deus, porque Deus quer te pegar e te levar em lugares, te colocar numa dimensão sobrenatural. Ele quer fazer coisas grandes aqui. Ele quer fazer na casa de Deus, como fazia antigamente, paralítico andar, morto ressuscitar, filha se converter. É preciso acontecer isso. Hoje é raramente vemos batismo com o Espírito Santo. Hoje é raro ver um paralítico andar. Hoje é raro ver um cego enxergar. E tinha que ser normal nos nossos cultos, porque nós pregamos um Deus vivo. E aonde está esse Deus vivo que nós pregamos? Como que nós pregamos um Deus vivo se a metade da igreja está doente? Como que nós pregamos um Deus vivo se a igreja não está orando como orava, não jejua como jejuava? Mas nessa noite Deus está levantando uma igreja viva, uma igreja que entende o poder de Deus. Por isso que ela disse ela para empurrar para vir daqui. Tu mesmo. Assim me autoriza o Senhor a dizer: não chores mais. Olha para mim. Não chores mais. Muito tem sido os meios de provações. Que tu falaste com teu Deus está difícil. Mas assim me autoriza o Senhor a dizer pela palavra, Salmo 34, 19: muitos são as aflições do justo, mas o Senhor